disso. Mas, enfim, tá ali gravando, tá? Agora vamos começar, então, para a gente não perder mais tempo. Gastamos ali 6 minutos, né? A tela já está compartilhada aí. E aí eu vou querer saber de vocês o seguinte. Surgiram questões aí, ou, se vocês preferirem, eu vou passando aqui sequencialmente. Mas vocês é quem... A bola está com vocês agora. Agora eu quero que vocês sugiram a questão aí. Pelo chat não vai dar, eu não vou conseguir acompanhar pelo chat. Eu quero que vocês abram o áudio e me digam aí para eu poder fazer um Ctrl F, como a gente fez da outra vez aqui, e procurar a questão no nosso formulário. Vamos lá. Se ninguém tiver, só tem duas coisas. Ou nem olharam as questões do... E outra coisa, pessoal, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, ó. Esses exercícios, vocês devem ter visto, os exercícios 1 ajudaram bastante, o exercício 1, né, ajudou bastante vocês a fazer o primeiro simulado. Esse exercício 2 vai ajudar bastante, provavelmente, você fazer o segundo simulado. Estou me referindo à turma 2, tá? Que vai ser agora, final de semana que vem, né? Então, é importante que vocês tenham tido acesso. Então, de novo, vou perguntar, se ninguém tiver, eu vou escolher uma questão aqui para a gente começar. Professor, poderia me tirar uma dúvida aí? Você passou uma lista para nós fazer um simulado online lá com 140 questões, né? Uhum. Além daquelas, tem mais questões ou é só aquela por enquanto? Olha, na verdade, já foram 2 exercícios, né? Tem o exercício 1, você é da turma 2, né, Marionei? Isso. Pronto, então já teve o exercício 1, que foi antes do simulado 1, né? Certo? Teve a lista de exercícios com 140 questões, 140 e poucas questões. E agora, ontem, né? Acho que foi ontem. Foi ontem, Douglas, que nós postamos, nem me lembro, a gente postou todo mundo junto, mas eu acho que foi ontem. Isso, professor, ontem. Pronto. Nós postamos em todas as turmas o exercício 2, ou seja, que é uma outra lista, que, claro, tem algumas questões que tem nos 2 exercícios, mas tem muitas questões novas também que contemplam ali o módulo 3 e o módulo 4 do curso. O importante, Marionê, você perceber é o seguinte, que infelizmente ou felizmente, não sei, você analise, a gente tem poucas questões disponíveis em termos de dumps para essa certificação 5G. O que significa dizer que o número de questões ele começa a se repetir em determinado momento. Ao passo que em outras certificações você tem mais de 1.000, 2.000 questões, essa aí você tem menos, até porque essa certificação esse exame está sendo feito há menos tempo do que os outros, né? Então, a gente tem a ideia de que o banco de questões que a Huawei tem não deve ser tão grande assim. Ou é muito grande e a gente não sabe ainda. A gente vai se torar todinho no exame, né? Enfim, tem essas duas possibilidades aí. Mas a gente torce muito para ser a primeira. Entendeu, né, Maranei? Ok, entendi. São 2 listas. Muito bem, vamos lá. Parece que o Vinícius ia pedir ali uma questão. Isso. Procura aí, Cláudio. Uplink Coverage. Vou colocar aqui no chat. Você não, basta mandar que eu desenrolo aqui. Deixa eu só fazer um Ctrl F aqui. Mas aí você vai me dizendo aí, tá? Porque vai passar, né? Uplink. Uplink Coverage. Exatamente. Positivo, né? Uplink Coverage não encontrou nenhuma aqui, não. Sua tela está congelada, professor. Não, é porque eu estou mexendo. É verdade, está congelada. Vamos lá. Uplink Coverage. Coverage. Não encontrou nenhuma coisa com essa aqui. Esse é o simulado 2, né? Não é o simulado, não. Ele é o exercício 2. Não, então... Mas é o exercício 2 da turma 2, viu, Vinícius? Aí pode ser que esteja bagunçado. Ok. Não, então eu vou aguardar aqui. O exercício 2 da turma 2, ele teve algumas mudanças até para corrigir aqueles erros, né? Entendeu? Muitas questões tudo bem. Reescrever, tá? Beleza. Mas pode dizer aí, o pessoal que tiver feito aí, ou tiver com o exercício 2 aberto, pode sugerir. Se não for sugerir, de novo, eu vou por aqui. Vou começar a fazer o exercício. Pode ser? Posso começar, então? Pode. Fala, Bob. O exercício 2 que eu tenho aqui, que você mandou baixar, é o outro, não é esse primeiro aí. Não, mas escute, Bob,
É porque a ordem das questões, ela está, quando você abre o exercício, ela está fora de ordem, né? Ele embaralha as questões, entendeu? Ah, beleza, então, tá. Mas é o mesminho. Agora, o importante é você ir vendo aí as questões para quando você for fazer, você se lembrar do comentário delas, beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu vou pular aqui algumas que são bem. Sou Cláudio. Oi, fala. Eu abri aqui a lista e tem a questão que o Vinícius pediu. Tem? Tem, uplink, espaço, coverage. Pois é, uplink. Assim, você está vendo minha tela aí? Estou vendo a sua tela, Uplink, beleza. Estou escrevendo alguma coisa errada? Eu não consigo ver sua caixa de busca. Eu também não consigo ver movimentando Ou também. o uplink é junto? Ah, porque o uplink é junto. Achei. Não, mas espera aí, tem outra. Então tem duas aqui. Dessa. Essa? Isso, pronto. Aí, essa aí. Não, essa aí. Não. Show de bola. Então vamos lá. Então, deixa eu só organizar aqui. Porque esse uplink era. Tô falando do uplink separado, pô. Aí não vai, né? Vamos lá. Qual é a tua dúvida nessa questão, Vinícius? Você fez e marcou qual? Como é que é? Espera aí, então. Deixa eu só pegar aqui. Aqui eu marquei, aqui rapidinho. Então vamos enquanto eu vou lendo aqui, ó. Qual das seguintes declarações sobre a causa da insuficiência, né, de cobertura do uplink na rede 5G é incorreta? Eu tinha marcado a última, né? No beamform is used in the uplink. Certo. Mas veja que ele está falando do uplink, da cobertura de uplink, né? Uhum. Então, se ele está falando da cobertura de uplink, quando ele fala assim, as principais, qual das seguintes declarações sobre a causa da insuficiência, não está exatamente na cobertura do beamform, né? Porque no 5G a gente tem já isso, né? O que a gente está... Então, essa aqui seria uma das que a gente não marcaria mesmo. Tá? No caso, a última, né? Que você falou, no beamform, certo? Porque eu achava que o beamform ele era usado tanto, tipo assim, na cobertura, né, do sinal como um todo, né? Então, foi mais por causa disso. Certo, mas ele não é responsável pela insuficiência do uplink, certo? Entendeu? Certo. A parada aí? Então, na verdade, Entendi. aqui a resposta correta seria a letra, se é que tem letra aqui, seria a terceira, né? Porque seria a sensibilidade pobre do receptor. Então, essa aqui seria a resposta correta. Correto. Beleza? Beleza. Bom, eu não imaginava que era essa questão, né? Mas, beleza, ok. Fazer só um comentário, Cláudio. Oi, fala. É o Daniel. Fala, Daniel. Só um comentário, porque assim, a gente pode entender da seguinte forma, né? Como você estava falando, o uplink ele tem a ver com transmissão, né? Então, nada que envolve recepção tem a ver com o uplink. Transmissão do móvel para lá, né? Sentido móvel todo. Exatamente, né? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de associar o que é o uplink e o que é downlink. Só lembrar do download e do upload, né? Download você recebe, então, no caso, quem é o celular está recebendo e o up você está subindo. Então, como os outros itens aí falam de uplink, no B, transmitir, e no D também fala de uplink, tem relação com uplink. Agora, esse outro aí que tem a ver só com recepção é independente, né? Pronto. Pô. Como é teu nome, cara? Esqueci. Daniel, cara, boa sacada. Essa tua colocação aí de considerar a questão de recepção, né, de coisa, foi bem colocado, tá? Então, dá para tirar por eliminação, né, nesse caso aqui. Boa. Beleza, mais outra, vamos lá? Outra questão. Douglas, quer sugerir alguma, então? Já que o pessoal tá meio paradão? Deixa eu ver aqui. Acho que uma sobre... É sempre bom falar dela, professor, aquela 5G, procure por 5G espaço NSA. Sim. Boa, cara. NSA. Pronto. Pode ser essa aí? Essa é sempre interessante falar dela. Ô, Cláudio, todas essas que envolvem arquitetura, na verdade, para mim ainda é um pouco complicado. Perfeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que falou? Foi? Tainá, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Essas questões, elas não vão ser complicadas só para você, tá? São complicadas para todo mundo que está fazendo esse tipo de exame, porque nem a Huawei se entende. Eu não sei se você assistiu o vídeo que nós postamos como extra, né?
aliás, não sei se postamos, você é da turma 2, Tainá, ou da 1? Sou da 1, assisti sim. Você já assistiu, né? Então você viu que lá no vídeo a gente já provoca, dizendo que a própria Huawei considera determinadas options como sendo NSA e o padrão do 3GPP já diz o contrário, não é? Então, considerando isso, é um problema generalizado, mas se você observar aquela figurinha que a gente postou lá no Classroom da turma 1, da turma 2 ainda vamos postar, tá? É depois da quarta aula, é depois da quarta semana. Você vai, só olhando aquele fluxo de informações que tem lá, que contém, você tem que analisar se o núcleo é 4G, se a rede de acesso é 4G, se a rede de acesso é 5G, e aí você vai conseguindo fazer a diferença entre SA e NSA e entre as options dentro de cada um. Tá? Mas vamos analisar todas que tiver de NSA ou de SA aqui para a gente dar uma olhada e sentir como é que a Huawei tem pedido isso. Douglas, quer comentar essa? Fica à vontade, se quiser. Tá ok, podemos sim. A pergunta diz, qual das seguintes, né, afirmações ou declarações sobre a arquitetura 5G NSA no standalone é incorreta? Vamos lá, pessoal. Então, a primeira opção, o downlink do usuário, né, no plano de dados pode ser enviado do equipamento do usuário, né, através do eNodeB. Então, assim, uma dica que a gente fala toda vez que vai falar de questões sobre no standalone, você tem que entender duas coisas básicas. Ela usa na rede de acesso tanto rede LTE, né, quanto a estação base GNodeB, já a rede 5G, né? A gente sabe que no standalone ela está preocupada com largura de banda melhorada. E lembrar o seguinte, que para um terminal móvel, o equipamento do usuário, ele precisa ser dual connect ou multistream, ou seja, ele tem que ter uma interface que fale 4G e uma outra interface, pelo menos, né, está colocando, que fale 5G, onde a sinalização dos dados, a sinalização ou ancoragem dos dados se dá pela interface 4G e a grande parte dos dados, o plano de dados do usuário mesmo, a carga de tráfego pesada, vem pela interface 5G. Então, você faz sinalização na 4G e recebe os dados propriamente, a massa, o stream de dados propriamente na interface 5G. Então, lembrando dessa situação, a gente consegue julgar os itens agora. Então, por exemplo, ele está perguntando qual é o incorreto. Então, ele fala que os dados do usuário, né, do plano de usuários, podem ser enviados através, né, do equipamento do usuário pelo eNodeB. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente, gente. Você pode enviar pelas duas interfaces, sendo que na eNodeB você pode mandar também, tá? Bom, a sinalização do equipamento do usuário pode ser encaminhada somente pelo eNodeB? No caso do NSA. Do NSA. Sim. Pode também, Sim. isso, verdadeiro, né? Então você vê que, você entendendo essas afirmações, consegue. Bom, os planos de dados do usuário, né, downlink, podem ser enviados através, ou para o equipamento do usuário, através do GNodeB? Pode. Será? E aí, gente? Pode. Pode sim. A gente falou isso só para ver se... Sim, pode. Claro que pode. Essa daí que não pode, que a sinalização vai pelo eNodeB, né? Perfeito. Exatamente. Show de bola. Então, essa que não pode, gente, porque a sinalização ela é sempre feita pela interface 4G e não diretamente pela 5G, tá certo? Por quê? Por que vocês acham que isso acontece? Por que a sinalização é feita pela 4G, pela eNodeB? Por causa do Porque core? o core não é 5G, né, ainda. O core não é 5G. O core não é 5G e você tem uma maior cobertura 4G. Verdade, boa, né? Okay. Né? É isso também. Então, você tem pontos hotspots, pontos de concentração 5G, mas a cobertura maior, o número de células maior é 4G ainda, né? Então, beleza. Essa questão é legal, gente. E essa questão ela cai de várias formas. Ela cai no sentido de verdadeiro e falso, ela cai com single choice e com múltiplo choice. A gente viu já várias questões no mock, eles brincando e alternando, mas as afirmações são as mesmas.
Okay. E aí, vamos na onda dessa questão, vamos dar uma olhada nessa aí, ó, que traz também a questão das options. Né? O que é que vocês acham? Essa questão que é de verdadeiro ou falso, só para você ter uma ideia de como é que as coisas são cobradas lá no exame, né? Ou pelo menos a gente espera que seja. O pessoal da turma 2 não viu ainda. Não se preocupe ainda. Esse material vai ser disponibilizado para vocês a partir da próxima semana. A partir da quarta aula, vocês vão ter acesso a esse. É um material extra. Ele é citado de forma bem tímida no material oficial da Howard, mas a gente fez um material extra para tratar essas questões. Inclusive, Douglas, o que é que você acha da gente já divulgar isso para o pessoal da turma 2? Porque isso aí seria referente ao módulo 2, né? Isso é arquitetura. Sim, e o módulo 2 já passou, né? Então a gente podia disponibilizar isso. Disponibilizou hoje à noite ainda. Pronto, fechado. Mas aí, então, fica a pergunta aí para o pessoal da turma 1. Verdadeiro ou falso essa questão aí? Verdadeiro. Alguém que falou aí, ou o Vinícius, ou a Tainá, foi? Foi a Tainá que falou? Algum dos dois aí pode argumentar por que isso aqui é verdadeiro? Ou melhor, por que não é falso? Porque como a arquitetura é 3x, né, então o 3x, ela trabalha mais na questão, embora sendo trabalha com a parte de NSA, né, ou seja, tem uma parte do NSA, né, os dados podem trafegar tanto pela GNodeB, como pelo que eu entendi, pela NodeB, mas não causa nenhum impacto se tudo for, ou se o dado for dividido, passando pelo o core da rede, né, que é o GNodeB. Perfeito. A análise perfeitamente correta. Então, é verdadeira essa questão aqui. Tá? Bom, vamos lá. Nós sugerimos duas aí, esperando agora... eu estou com uma dúvida aqui, que eu não... aquela questão lá que o professor Vinícius falou lá do uplink com o Rage, eu não achei nos meus exercícios nenhuma ela. Eu acho nos exercícios você fala nesses formulários? Isso, Não, tá aqui ele, ó. Uplink. Eu não estou enxergando... Professor Cláudio, Oi, fala. O Herber, ele está na turma 1, não é, Herber? Isso. Sim, mas o Vinícius também está na turma 1. Eu acho que para eles lá na turma 1 é lista 1. Lá ela está como lista 1, não lista 2, entendeu? Não, eu entendi. Mas é o que eu estou falando. O Herber está dizendo aí que não encontrou... A questão. A questão. E nem num formulário, nem no outro. Não, eu procurei aqui no 2, né, no exercício 2, vou abrir os outros aqui, porque realmente eu salvo o PDF deles para ficar olhando, né? Entendi. Mas dá uma olhada direto na lista lá do Classroom, né? Esse que eu estou olhando aqui, se você é da minha turma, você é da minha turma, né, Weber? Isso. Pronto, entra lá, que esse aqui eu abri lá da turma, certo? E foi nesse aqui que a gente encontrou lá o do... Eu vou procurar aqui. Tá bom, beleza. Vamos lá, pessoal. Mais uma? Eu não sei se essa foi feita, Cláudio. Diga. Eu não me recordo da outra passada, mas coloca aí end to end, end traço to traço end. To traço. Mas não é essa daí não, tá? Não, tem só duas. Essa aí. Isso, pronto. Essa. Pronto. Então, vamos analisar ela. Só um minutinho aqui. E aí, vamos dando uma lida aí, né, para ver se vocês responderiam o quê? O que é que você respondeu, Vinícius? Bom, eu tinha respondido a segunda. A segunda. Control plane e user plane separation, né? Tá bom. Então vamos lá, olha só. Qual das seguintes soluções não pode reduzir o end-to-end delay? Acho que é a última, não? Não é essa, não, é outra. É essa aqui mesmo, né, que eu tô marcando? Isso. Essa daí. Essa mesmo. Tá. Aí você, veja só, qual das seguintes soluções não pode reduzir o delay fim a fim? Aí você disse que você marcou, vamos analisar logo pela sua resposta. Qual que você marcou? Ok. A segunda, Control User Plane Separation. Tá, então isso aqui não pode reduzir, veja só, ele está dizendo que não pode. Se eu separo, né, o uplink do downlink, eu não ganho aumento aqui nessa capacidade fim a fim? Ganha sim. Sim, ganha sim.
Ou é, eu lembro qual que era, mas acho que... Professor, Fala. a correta é a última? A correta é a última, usando uma rede provedora, né, de baixa latência. Cara, assim, se você usa uma rede provedora de baixa latência, você reduz o delay fim a fim, né? Então, lembra que ele diz que a solução não reduz. Então, eu acredito que seja a primeira opção. Positivo. Aí a resposta está correta, porque, olha só, não adianta, na verdade, largura de banda não envolve em delay, né? Não implica em delay, né? Então, a única aqui que não tem a ver com delay, ou seja, que, na verdade, não ajuda a solucionar, é o aumento da capacidade do espectro, o aumento da largura de banda. Todos os outros aqui ajudam, né? Diminuição de RTT, divisão de uplink e downlink, ou separação, né? E o uso de uma rede provedora com latência baixa. Todas elas impactam diretamente no delay end-to-end. A única que não impacta é essa. Beleza? Então, assim, esse tipo de questão aqui dava para a gente, mesmo se a gente não lembrasse, dava para tirar por eliminação. E o bacana que eu acho desse exame, pessoal, é que tem muita coisa, ao contrário de outros, que não dá para você tirar por, né, assim, né, desse jeito, só tendo baseado na sua experiência e na sua observação. Mas algumas questões desse exame, ou muitas delas, dá para a gente tirar assim. Então, essa aqui seria a resposta correta. Ok? Aí foi a Tainá, né, que acertou aqui direto. Parabéns, Tainá. Show de bola. O que mais? Vamos lá. Vou andando por aqui. Você pode falar pare aí também, tá? Vou andando para baixo aqui. Pode falar pare aí, porque tem muitas questões que a gente, inclusive, já resolveu, né? Aqui. Estou passando aqui devagarzinho. Professor, fala. Poderia verificar, por gentileza, essa que está... Que o seu mouse está em cima dela aí? Essa aqui ou a de baixo? Essa ou essa? Essa de cima. Essa aqui, né? Tá. Isso. Tá. Essa aqui fala daquelas funções, isso tem direto, tem uma tabelinha lá no slide, se eu não estou enganado, é no PDF 2 isso, né? Eu não estou enganado, é no PDF 2 que fala de arquitetura. Ele fala o seguinte, ó, qual das seguintes alternativas aqui um modo da função de user plane no núcleo da rede 5G SA. E aí? É uma escolha simples. E aí, vocês lembram desses nomezinhos aqui? Alguém poderia me dizer? No próprio enunciado aí ele já dá a resposta, né? User plane function. Olha só, rapaz, tá vendo? Na verdade, cara, é isso que a gente precisa muitas vezes para resolver uma questão ou outra, né? Aí você marcaria o quê? UPF, né? Positivo. Essa seria a resposta correta. Mas, só para gente, já que a gente está passando por aqui, me diz aí, o que é UPF é User Plan Function, e o que é SMF? Na realidade, a questão que eu estou em dúvida, algumas vezes, é uma que tem uma questão que tem essas opções, mas eu não sei se eu acho que o enunciado da questão muda e tem todas essas opções, entendeu? Tá. Então vamos procurar, de repente vamos procurar aqui alguma coisa como o UPF. Essa aí sim, essa aí, igual o colega falou, o próprio enunciado já denuncia, né? Mas na outra questão, ela é múltiplas escolhas corretas, né? E aí não dá para... Eu acho que eu sei qual é. Procura aí, mas peraí, vamos só por ordem, já que essa questão iniciou o comentário, deixa eu só terminar aqui, né? O SMF é o quê, pessoal? Só para a gente poder relembrar. É o quê? É o Session Mobile Function. Session Managed Function, isso. E o UDM? É Unit Data Management. Perfeito. E o AMF? AMF é Access Mobility Function. Exatamente. Então, isso tudo, tem que decorar isso, infelizmente, né? Porque pode, inclusive, cair uma questão de o que é a AMF, aí é perder a toa. Mas beleza. Então, a resposta dessa era o UPF mesmo, como vocês falaram, a própria enunciado já denuncia. Mas vamos procurar aqui, então, UPF. Ó, encontrou duas. Vamos ver se a próxima é a que vocês estão falando. Seria essa? Isso. Pronto, então achamos, né? Então, vamos lá. E aí, essa aí já não está mais tão direta, né? Essa aí está gerando plano de controle, né? Pois é, mas exatamente. E assim, são várias alternativas, a gente tem que analisar uma por uma, né? Aquilo que a gente disse sempre. Então,
qual das seguintes alternativas está ao longo da... Enfim, é uma função da rede 5G, do núcleo da rede 5G, no que diz respeito ao plano de controle. Ou seja, qual função atua aí, ou qual dessas funções atuam aí no plano de controle do usuário? E aí? O UPF entra, galera? Não. Aí são todas menos a UPF, né? Porque todas são plano de controle, tanto de acesso como de sessão, né? Beleza? Quanto de pólice. Então, você nota que... respondeu a tua pergunta aí? Você nota que, se você responde, se você sabe onde atuam cada uma das funções, aí a questão passa a ficar um pouco mais simples. Tá bom? Professor, só dar uma dica para a galera. Lá no módulo 2, é importante vocês observarem que ele cita exemplos de funções de rede, né, network function, para o core e para a borda. Isso. Ter atenção com isso, porque tem questões que pedem, por exemplo, cache, tratamento de cache, é feito na borda ou no core? Na borda. Então, assim, tem várias funções. Por exemplo, QoS é feito na borda ou no core? Tratamento de qualidade de serviço, por exemplo. Eu acho que vai ser no core, né? Para ter mais controle. Exatamente. Feito no core. Mas pode ser feito também na borda, né? Em determinadas situações. Então, essa pergunta aí é uma... Esperamos que não caia, né, no exame, porque realmente tratamento de QoS pode ser feito nas duas situações. Mas, enfim... Assim, porque no material oficial ele separa, e a gente vai amarrar no material oficial. Exato. É isso que eu disse. Se for fazer a prova em cima do material, que é o que a gente tem que fazer, QoS é no núcleo. Mas a gente sabe que, do ponto de vista, né, mais operacional, pode acontecer dos dois lados. Mas na vida real é outro sentido. Mas, ó, um exemplo aqui que confunde. Por exemplo, aceleração web ou aceleração de download é feito na borda ou no core? Aceleração TCP. Eu acho que não tem como ser feito na borda, não, tem? Eu acho que é feito no core também. Pois é, mas não. É feito na borda. Usando o conceito de edge compute. Então, tratamento de cache, tratamento de acelerador web, acelerador do TCP é feito na borda. Top, Douglas. Obrigado. Então, assim, é porque se confunde às vezes. O número do slide? Oi? Não entendi. Seria o número do slide desse... Eu já recupero para você aqui, só um minutinho. Eu, particularmente, não tenho aqui. O Douglas vai tentar ver aí para ver se consegue para ti, tá, Tainá? Eu não tenho. Bom, eu estou passando aqui, essa questão aqui também eu acho que é interessante, é uma questão simples, mas que muita gente tem errado, pelo menos eu tenho visto aqui nos exercícios, pelo menos na minha turma. Vocês marcariam que opções nessa aqui, ó? Qual das interfaces entre CU e DU, qual dessas interfaces é a interface entre CU, ou seja, entre a unidade centralizada e a unidade distribuída, em estações base 5G? Isso aí é... Oi? Pode falar? F1. Eu não escutei. F1. Perfeito. Isso aqui inclusive tem uma figura, né, que mostra isso aqui direitinho. O U é no 3G, XN entre GNodeBs e X2 entre NodeB e GNodeB. Perfeito. Não, é isso mesmo. Show de bola. Parabéns. Então, questão que não se pode, depois disso, né, não se pode perder mais. Isso aqui a gente já tinha feito ainda agora, do uplink, NSA também, uma depois da outra. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei se essas questões aqui fazem muito sentido para vocês. E essa aqui? Professor? Oi, fala, pode dizer. Opa, porque eu acabei pegando aqui a última resposta da interface entre CU e DU. Ah, tá. Essa aqui, né? Essa a gente discutiu com o professor Vinícius semana passada, professor Cláudio. Essa que o senhor mostrou por último aí. Ah, foi? Então beleza. Da mobilidade aí, né? Eu lembrava que eu discuti isso em algum lugar, cara, mas são tantas aulas que eu já fico meio perdido, né? Mas como deu polêmica, né? Aí eu olho para a questão e me lembro.
Mas se ninguém quiser discutir outra, né? Não tem problema também, não. Pois é, eu tô esperando alguém me sugerir questão aí, né? Se não me sugerir, eu vou passando aqui e vou tentando... Quanto mais evidente, fica melhor, né? Sim, sim. Então, aqui, nesse caso aqui que a gente estava, né? Então, eu vou parar aqui, seguir seu conselho, né? Opa, marquei sem querer. Esse foi respondido na aula passada, mas se o pessoal participar... Exatamente. Então, eu tô indo aqui. Se vocês me derem outra, eu procuro outra. Senão, vai ser essa aqui, vai ser essa que eu vou escolhendo. Bom, isso aqui, então, você marcaria o que e para quê? Ou o que e por quê? O que e por quê? Bom, lembrando do que o Douglas me respondeu, Cláudio, essa daí, se eu não me engano, seria Session Management, porque, pelo que eu me recordo, né, a questão da leitura vai passar por vários processos, né, desde transporte e, como fala? Leitura... Mas não foi isso que o Douglas respondeu, não, professor. Não foi isso que ele respondeu, não. Ele respondeu, eu lembro que ele respondeu o MOC também está validado. Não, sim, perdão, Mobility Manager, tá certo, perdão. Essa é a resposta do senhor, né? Valeu a pena parar nessa questão, então, hein? Tá vendo? Sempre dá confusão, né? Já ia errar na prova. Verdade, boa, obrigado, verdade. É Mobility, tem razão. Mobility, beleza. Vamos lá para a próxima. Vai falando aí, pessoal. Se você não falar, você pede para eu parar aqui no que eu estiver passando, tá? Vamos lá. Bom, isso aqui eu acho que a gente discutiu também. Cara, eu queria, enquanto vocês não falam nada, vocês receberam aquele, tanto turma 1 quanto turma 2, né? Receberam aquele negócio daquele cálculo de número de RBs por portadora? Eu recebi aqui, só não olhei ainda, mas já vi que já está disponibilizado aqui. Pois é. Eu não sei, Douglas, tu lembras se tem essa questão aqui no nosso exercício? Porque foi uma questão que caiu num mock, né? Foi questão de mock. Não tem nas listas, não. Essa foi do mock e a gente está tratando na lista direta aí com o pessoal. Entendi. Bom, mas não sei se eu posso... Se alguém pode recuperar essa questão para mim? Porque, olha só, deixa eu só fazer uma... se vocês me permitirem, já que vocês estão sem ideia de questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a minha apresentação aqui. Cláudio, se for o caso... Eu só tenho uma... Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Só rapidão. Vou compartilhar aqui uma guia, que eu já deixei aberto para isso mesmo, senão eu acabo me esquecendo, que é uma coisa importante. Pronto. Estão vendo aí essa paradinha aí? Esse aqui é um site que eu indiquei para vocês, que mostra como é que faz o tal do bendito cálculo, tá? E a questão, no caso, a questão que foi cobrada é justamente um desses cálculos aqui, dessas bandas que são usadas meio que recorrente dentro da divisão aí das frequências de 5G. E se eu não me engano, era essa bem aqui, que dava 273, né? Era essa aqui, era essa coisa aqui, ó. Uma banda de 30 kHz, né? Uma subportadora de 30 kHz numa banda de 100 MHz. Então, o cálculo, pessoal, é esse aqui, ó. Você tem que simplesmente fazer a subtração da banda do canal por 2 vezes a banda de guarda e depois dividir pelo recurso de bloco. Aí, o que você precisa decorar, porque aí não tem jeito, é qual é a banda de guarda de cada uma dessas portadoras. Todo mundo lembra o que é banda de guarda, aí é mais voltado para telecom, mas é só para você saber. Assim, só para ter uma ideia rápida, banda de guarda é aquilo que você tem que guardar para não dar interferência co-canal ou interferência de canal adjacente entre uma banda e outra. Certo? Então, existe estipulado dentro do padrão da 5G, do IMT 2020, essas bandas de guarda aqui por cada uma dessas subportadoras. Então, se a subportadora é 30, a banda de guarda é essa aqui, ó. Tá? Então, sabendo dessa banda de guarda, aí você joga, tem que saber, se não souber, não faz, né? E aí você joga nessa fórmula aqui, ó. No caso, a banda, né? Que aí, no caso é 10 MHz, né? Vezes 2 vezes a banda de guarda, dividido pelo recurso de bloco, que no caso vai ser 12 vezes, se eu não estou enganado aqui, é 12 vezes,
Aqui, ó, 12 vezes o tamanho do bloco, né? No caso, 120 vezes 12, aí você encontra o tamanho do bloco respectivo para aquele tipo de frequência. Na verdade, é aqui, né? A subportadora é 30 kHz, e aí você multiplica 30 por 12, ou seja, pega a subportadora, multiplica por 12, e você tem o tamanho do bloco alocado. Tranquilo? Bom, torcemos para não cair uma pergunta dessas, mas se cair, pelo menos está coberto. Não tem no material isso também, é outra coisa que não tem, mas está postado lá no material de vocês. Beleza? Professor, mas lá na hora do exame, eles deixam você ficar com papel e caneta? Deixa, papel e caneta, sim. Ele vai pedir para você fazer um 360 com a sua câmera, né? Mostrar e tal. E aí... Um papel para anotação, né? Que eles chamam. É para anotar, para fazer cálculo e tal. Eles deixam tranquilo. Sem problema. Agora, desde que você mostre que o papel está em branco e tal, sem problema. Tá? Muito bem. Então, deixa eu descompartilhar aqui. E vamos compartilhar novamente o nosso que nós estávamos fazendo lá. Cadê? Esse aqui. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Estou subindo aqui esperando as questões de vocês. Estou notando que hoje vocês estão meio parados. Não sei o que. Tem uma questão que até agora tipo, não entendi a resposta dela pelo mock validou, mas para mim não fez muito sentido. Mas nos grupos também rolou muita discussão. Mas tem no mock ou tem aqui? Eu encontrei ela no mock, aí tentei ela 6 vezes usando as tentativas para validar, não encontrei a questão correta. Aí depois alguém no grupo colocou qual era a correta, mas eu não entendi uma das respostas, daquelas de múltipla escolha. Tá, mas a pergunta é, como é que a gente vai... Você tem a questão aí para... Não, eu tenho. Se der um Ctrl F aí por lower, ou the lower. Tá. The... Lower. Sim? Essa aí. É esse item aí que eu não entendi até agora. Esse item que está marcado. Tá. Beleza. Então, vamos tentar, né? Tentar ver se a gente consegue ver. Bom, aproveita e vão lendo aí, tá? Para ajudar a gente para saber qual questões que você vai marcar neste caso específico. Então, lá, qual desses aqui, né, dessas declarações sobre ondas milimétricas está incorreta, não é? Então, ele quer o que está incorreto. Então, vamos lá? A primeira, a introdução, né, nova, né, recente, do New Radio, o qual tem tem uma largura de célula máxima. É verdade isso? Quer dizer, na verdade, veja, ele quer a incorreta. Então, as ondas milimétricas introduzidas no novo rádio da 5G produz aí essa questão de largura de banda máxima. Ele tem... resumindo, essa questão é que é difícil a gente traduzir, né? As ondas milimétricas, elas têm largura de banda mais alta? Sim ou não? Tem. Sim, né? Elas têm baixo alcance, né? Porque elas têm... O máximo é 400 MHz, não é isso? Isso, exatamente. Máximo, né, para o padrão aqui da 5G, é isso aí. Mas lembra que a banda milimétrica, ela é muito comprida, porém curta. Ela não atravessa obstáculo. Então, ela tem muita banda, mas cobertura pequena. Portanto, isso aqui está certo, não está incorreto. Tá? Perfeito ou não? Então, a primeira, entendeu por que a gente não marca? Porque a gente quer a incorreta. A segunda, os recursos de frequência disponíveis o recurso de frequência disponível é limitado, mas ele não é ocupado pelo sistema, o sistema atual, né? Então, entenda, ele está falando de ondas milimétricas. Então, o recurso é limitado e não é ocupado, na verdade, aí no caso ele está falando assim, a maior parte do qual estava ocupado. Exatamente. Estava ou foi ocupado pelo sistema corrente. Isso aqui é verdade ou é falso? Falso. É falso? O recurso é limitado de bandas milimétricas? É limitado, mas não é usado no sistema corrente. Perfeitamente. Então, o que está errado é aqui, né? Então, o que está errado é a segunda parte. Portanto, pessoal, você marca. Oi, fala, Douglas.
E por que não está sendo ocupado? Ou porque não é ocupado? Boa pergunta. Qual foi a release que introduziu as ondas milimétricas? Como é que é a pergunta? Qual foi a release do 3GPP que introduziu a tecnologia usando ondas milimétricas? Foi a release 16, Douglas? Foi a 15. 15? A 15 foi congelada em que ano? Final de que ano? 18? 2018. 2018. Foi congelada em 2018. Então, o que eu estou falando assim, então, até anteriormente você não tinha isso, né? Você tinha, mas não era explorado, né? Quer dizer, a frequência existe, né? Mas você não tinha equipamento que modulava naquela... Perfeito. Por isso que não está ocupado, né? Então, isso aqui a gente já acaba marcando como incorreto. Professor, e por que o senhor falou que essa primeira parte estaria... Para mim, na primeira parte, eu também tinha entendido que estaria errado, mas você falou que... Não entendi essa primeira parte, por que estaria correto. É porque o recurso é limitado, o recurso é limitado, aí você depende de como é que você vai olhar. É limitado em termos de quê? É limitado em termos de banda? Não é, né? Mas é limitado em termos de cobertura? Aí é. Então, entendeu? Então, do jeito que ele está falando que é limitado, ele não é. O recurso não é exatamente limitado, a frequência não é exatamente limitada. Ela pode ser limitada considerando um contexto onde é utilizada, né? Então, se você avaliar isso, aí essa parte aqui também estaria errado. Tá? Então, eu falei que é certo porque o recurso em si não é limitado, né? O recurso da frequência em si não é limitado. Tá certo? Ok. Beleza. A próxima aqui, quanto menor. Peraí, cara, a frequência, quanto menor a banda... Isso. Quanto menor a banda é, né, melhor é a cobertura. Aí, isso aí tá errado por vida, né, gente? Certo? Tá errado por vida, porque é aquela história, né, é exatamente o contrário disso aqui, tá? Então... Como assim? Eu entendi. Acho que está invertido, não, pessoal. A frequência menor, ela é melhor para alcance, não melhor para cobertura, não? Tipo a 900 MHz e tal, ela é melhor do que as frequências altas, não, para cobertura? Exatamente. Quanto menor for a frequência, deixa eu ver, quanto menor for a frequência, melhor é a cobertura. Menor é o alcance, melhor é a cobertura. Aqui é verdade, porque aí se você for olhar kilohertz, alcança mais do que megahertz, né? Claro, tem um alcance maior. Então pois é, aí, professor, isso foi nisso aí que eu me enganchei, porque no mock essa aí é falsa. Essa aqui é falsa. No mock, eu tentei as que eu achava e errei, né? Aí eu vou tentar de novo o mock só com essa questão. Aí tentei outras opções e errei, porque eu sempre estava marcando, nunca marquei essa opção aí, porque para mim ela era a única que eu tinha certeza absoluta. Aí eu tentei 8 vezes o mock, várias combinações, não consegui a resposta. Aí alguém colocou no grupo que tinha marcado essa aí como falsa, mas até agora eu não entendi por que ela é falsa. Porque o mock, geralmente, nunca vi nenhuma questão lá com gabarito errado, não. Então, mas ali não está falando de milímetros. Ondas milimétricas. Isso. Então, não vai ter como ter alcance alto, digamos assim. Mas não está falando de alcance alto, está falando que é melhor, né? Tipo, uma coisa, 2 centavos é pouco dinheiro, mas ainda é melhor do que 1 centavo, entendeu? Está falando que quanto menor a frequência, maior é a cobertura. Quanto menor a frequência... eu acho que isso aí tá certo. Tá certo, pô, isso aqui tá certo. Quanto menor, eu acho que tá certo, pelo que foi explicado. Até o Douglas falou sobre a MFM. Isso. Quando você compra no mercado dele, você for comprando algumas coisas lá, sempre dá um flash, né? Eu ia comprar um... Alguém ligou o microfone. Eu esperando para ver se... Eu também. Professor, deixa eu levantar uma discussão. Eu fiquei realmente encucado, coloquei em vários grupos dos meus colegas engenheiros, professor, etc. Ninguém soube responder isso aí. Aí foi que eu comecei a pensar numa outra opção. Será que eu entendi a questão errada? Porque, assim, o que a gente tem certeza absoluta é que quanto maior a frequência central, né? A frequência central de operação, né, da portadora, menor a cobertura e vice-versa. Só que aí está escrito a banda de frequência. Aí eu comecei a pensar, será que ele está querendo falar da largura de banda que é usada no canal?
Porque às vezes a Huawei mistura nessa tradução, ele coloca umas coisas, meu Deus. Aí será que ele está querendo dizer assim, comparando um canal de 400 MHz com um canal de 20 MHz, de 200 MHz, lá nas ondas milimétricas, sentadas na mesma frequência, será que é isso que ele está querendo comparar? E se for, eu não sei raciocinar. Quanto maior, se a largura do canal tem a ver com a cobertura. Tem? Eu entendo que tem a ver com a taxa de transmissão, mas com a cobertura não sei raciocinar. Não tem. Na verdade, não tem. Não tem. Agora, esse raciocínio seria se tivesse a ver uma coisa com a outra, né? Mas não tem. O que eu pensei aqui foi o seguinte, ó. Às vezes é a semântica do negócio da tradução, né? Do chinês né? Vai para o chinês, para o inglês e tal, e aí fica um negócio meio complicado. Porque o que é melhor cobertura? Melhor cobertura é uma cobertura maior ou uma cobertura coberta com maior qualidade? Então, eu entendi que é o seguinte, da forma que ele quis colocar, quanto menor a frequência, né? E não relacionado ao canal em si, diretamente. Que aí ele está falando, como ele está falando de milimetricamente as ondas, então quanto menor vai ser melhor mesmo, porque não tem como ele colocar maior, no sentido de maior banda, numa largura, digamos, igual o Daniel falou. Rapaz. Quem é que está falando comigo? Ricardo. Ricardo, você matou. Porque a gente tá esquecendo que ele está falando dentro do contexto de ondas milimétricas. Dentro do contexto de ondas milimétricas. Então, quanto menor dentro do contexto das ondas milimétricas, quanto menor a frequência, melhor a cobertura. Né? Isso aí, no sentido que eu entendi. Não, mas, professor, é justamente isso que a gente está concordando, mas a questão está marcada como falsa. Não. É o que eu estou dizendo. Dentro das ondas, dentro do universo das ondas milimétricas, dentro do universo da mesma frequência, isso aqui é falso mesmo. É o que o Ricardo falou. Mas por que eu não entendi, não? Na minha concepção, em qualquer universo, de qualquer onda, seja ela uma onda, como é que fala? Não ionizante ou ionizante, em qualquer faixa de frequência, sempre uma frequência maior, até porque se ela tem a frequência maior, ela tem mais ciclos por segundo no mesmo espaço, logo, o comprimento de onda dela é maior, ela vai ter mais facilidade para atravessar obstáculos e, portanto, tem maior alcance. Isso, para mim, é válido em qualquer... até o raio-x, Hein, Daniel? Um caso que, pelo menos, o que eu entendi, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Se você colocar aí um dispositivo numa frequência de 80 MHz e um de 40, qual que vai ter maior alcance? O de 40. Exatamente, é o que ele quis colocar nessa questão aí. Seria o contrário, entendeu? Ou seja, como ele está falando de milimetricamente, são ondas que não tem como você atingir um alcance de alta distância, por isso que ela é incorreta. Não entendi. Eu acho que seu raciocínio está correto, mas eu não entendi a conclusão, entendeu? Se ele colocasse ali, se fosse maior frequência de banda, aí sim seria correta a questão e a resposta seria incorreta, porque fugiria do contexto. Como ele está falando ali, quanto menor é melhor, entendeu? E não seria o contrário da resposta. A pergunta perguntando qual são a incorreta. Então, mas essa aí está marcando como correta, entendeu? Ela está no gabarito como incorreta. Essa aqui está marcando como incorreta. Exatamente. O gabarito dessa questão é essa aí. Tirado direto do MOC também. Essa é o gabarito. Realmente tô na... Em qualquer contexto. Se a gente pegar, por exemplo, vai lá na faixa do FM. Vai lá na faixa do FM. Pegar a FM 94.7 a 95.1. É a mesma faixa ali, só que tem uma diferença de frequência central. Então, a 94.7, frequência menor, vai ter um alcance um pouco maior. Mesma coisa quando você vai para qualquer faixa. A única explicação que eu consigo assim, pensar é ou a tradução ter sido feita incorreta, como o professor falou, aí talvez essa cobertura aí tenha sido traduzida errado. Se tiver alguém aqui que fala mandarim para fazer o movimento em mandarim. Ou então esse negócio da banda. Aí, professor, considerando a banda, analise junto comigo para ver se tem algum sentido do que eu estou falando. Por exemplo, se eu pegar uma banda de 400 MHz e uma banda de 200 MHz, será que eu posso entender que essa banda de 400 MHz ela vai ter mais componentes, portanto, maior interferência entre esses componentes, e aí talvez menor alcance? Comparando as bandas. Eu nunca estudei sobre isso, então não sei se faz sentido. Não, pode. O raciocínio, o que você afirmou é completamente verdadeiro. Agora, o problema isso vai gerar uma melhor cobertura?
professor. Entendeu? Eu acho que não. Eu tô dando uma pesquisada aqui no Google Pai. e tem um negócio aqui, um termo que é interessante, que ele usa como frequency band, né? Que é o range de frequência, né? Certo. Aí, se pensar na tradução aí que vem do chinês lá, então se pensar que um range de frequência, né, que é o frequency band, ou seja, um range menor de frequências ter uma melhor cobertura, esse seria falso, porque eu acredito que o range maior de frequência teria uma melhor cobertura, pensando na questão da tradução, né? Entendi. Pode ser também. Você está falando aqui de uma banda, né? De um range de frequência. Isso, o band pode ser na tradução sendo como uma baixa range, né, de frequência. Verdade. É melhor ter uma melhor cobertura, né? Aí não seria o contrário, né? Aí seria falso mesmo. Sim. Mas o que seria o range de frequência? Eu não entendi. O que vocês estão chamando de... Eu até peguei aqui um caso que o cara pega aqui, que pegou um range, né, de 7.000 kHz para 7.300 kHz, né? Aí ele chama esse range de frequência, né? Sim. Então, se você aumentar o range maior, você vai ter mais cobertura, né? Que você vai ter um range tanto para baixo ou para cima, né? Cara, mas eu vou contar um negócio. Se for isso é uma forçação grande, hein? Assim, muita forçação. Ricardo, eu entendi, mas até porque eu acho que esse raciocínio, ele não seria aplicado em nenhum canto para o 5G, porque no 5G você não pode escolher o range, já tem as bandas delimitadas, entendeu? Aí, o que eu pensei, professor, para conseguir tentar alguma explicação para isso? Eu fui lá para a fibra ótica, que é minha área de trabalho, de pesquisa. Certo. Oi. Ué, o que foi? Acho que ele apertou o microfone lá. Fala de novo, Daniel. Fechou. Opa, acho que eu me cortei aqui sem querer. Sim, lá na fibra ótica, quando você tem, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um laser e um LED, certo? O laser ele tem uma menor banda de frequência e o LED tem uma maior banda de frequência. Então, você colocar ele na mesma fibra, o laser, você vai muito mais... Ou então, dois lasers comparados. Um laser com um range ali de 0,2 nanômetros e um de 1 nanômetro, que é maior. Esse 0,2 acaba indo mais longe, porque essas frequências, quanto maior a quantidade de portadoras ali viajando no mesmo canal, elas vão gerando vários efeitos que acontecem dentro da fibra. Eu não sei se os mesmos efeitos aconteceriam no espaço wireless, e aí provê um menor alcance, quanto maior esse range, né, devido à dispersão. Aí eu fiquei pensando se isso seria válido, pensando na questão da banda, né, da largura de banda. Mas eu não sei se esse frequency band aí está falando de largura de banda. Pois a princípio não era para ser, né, porque banda de frequência, né, não é exatamente largura de banda, né, enfim, mas, cara, isso aí, eu não vou ter resposta para isso agora, não. Eu vou ter que dar uma olhada também. Fiquei realmente na dúvida, porque o fato é o seguinte, essa última aqui não pode ser marcada. Né? Essa última aqui é verdade, né? Então, se essa aqui é verdade, e a de cima é verdade, e essa aqui, a segunda é verdade, isso aqui é múltipla escolha, essa aqui tem que estar certa, tem que estar incorreta essa aqui. Agora, do jeito que está redigida, eu concordo com vocês que já tentamos de todas as formas livrar a barra do mock para poder ver se dava certo, mas não foi. Acho que a gente vai ter procurar alguém que fale mandarim para ver essa questão aí, para ver se foi tradução. Pois é, porque, cara, assim, você disse que já consultou professores aí da tua área e tal, e o pessoal que é da área de telecom não conseguiu responder isso aqui, não conseguiu encontrar que isso aqui é incorreto, né? Porque quem olha para isso aqui, quem é de telecom, que olha, já bate o olho e diz que está correto, né? Não, pois é, eu sou professor de telecom, por isso que eu estou assustado com essa questão aí. Pois é, ué. Aí você imagina. Aí você imagina. Né? Porque, além de você consultou outras pessoas, não foi? Também de telecom, não foi? Pronto. Aqui não tem ninguém de telecom. Eu não sou de telecom. O Douglas também não é de telecom. Não sei se o Bob é de telecom aqui. Não sei se o Bob saberia responder essa para nós aí. Mas, de todo jeito, eu vou ficar devendo isso para vocês aqui para ver. Mas, professor, está dando toda a dica de que está mal escrito. Fala. Professor, uma dúvida. Dentro do ambiente de ondas milimétricas, que a questão pergunta, a gente poderia considerar a baixa frequência ou consideraria somente as altas frequências? Porque
Se dentro das ondas milimétricas a gente considerasse somente altas frequências, aí essa questão estaria errada, talvez até por tradução, né? Falando onde as baixas frequências, isso já deixaria ela como errada, né? Mas aí, Kelvin, essa tradução, na verdade, esse trecho em inglês, the lower, não é a menor, é quanto menor. Essa forma que é escrita aí, the lower, the better, é quanto menor, melhor, entendeu? Não, a afirmação aí tá correta, claro, assim, tirar do ambiente de ondas milimétricas, com certeza. Mas a dúvida que eu fiquei, talvez na hora de traduzir, né, do mandarim aí para inglês, talvez tenha dado isso. O cara tá falando em um ambiente de ondas milimétricas, onde a gente considera somente altas frequências, e aí embaixo ele fala de um ambiente de baixas frequências. Seria a única sentido, né? Foi a mesma coisa do qual eu tive a mesma visão, baseado nisso que você falou aí. Mas vocês notam, pessoal, que de todo jeito a gente vai em cima, vai embaixo, a gente cai num problema chamado semântica, né? Semântica de tradução. Aí não tem o que fazer. Embora eu ache, eu vou gastar algum tempo pensando sobre essa questão novamente, para ver qualquer coisa eu posto lá nos grupos nossos, mas de tudo que vocês falando aí, eu estou tentando pensar em outras possibilidades e tal, para ver se encaixo isso aqui como incorreto, mas não consegui, assim. Tem essas possibilidades todas que vocês falaram, mas são todas possibilidades simplesmente contando com o fato de que houve um problema na hora de montar aqui a frase no inglês. Mas, enfim, eu já gastei minhas 3 tentativas do mock hoje. Amanhã eu vou gravar todas as questões em mandarim e jogar aqui no grupo de idiomas para ver se alguém descobre. Boa. Eu entendi aí que o Daniel tinha comentado a respeito quando você baixa, no caso, o alcance é melhor. Isso é sem sombra de dúvida, né? Qualquer aspecto de radiofrequência ou qualquer meio físico, né? Sempre segue o mesmo sentido, né? Mas é uma questão de tradução. O que eu tenho, assim, só corroborando com vocês, o que eu estou pensando aqui, e a cabeça já está fervendo, é que ele poderia estar encaixando essa questão, poderia estar pensando em quanto menor a frequência dentro do próprio espectro de ondas milimétricas, né? Então, considerar a mais baixa frequência dentro do contexto de, né? A mais baixa, você entendeu, né? Tem a frequência X e tem as subfrequências, né? As portadoras dentro dessa frequência aí. Quanto mais baixo for dentro desse range, né? Melhor é. Aí, neste caso, seria falsa. Mas, de novo, é muita forçação de barra. Mas por que nesse caso seria falso? Porque é aquela velha história, né? Se você tem a faixa de frequência lá de ondas milimétricas, quanto mais baixa for essa frequência, vai ser melhor a cobertura. Isso, né? Que é o que está falando aí, então verdadeira, não? É verdade. É porque eu estou esquecendo desse negócio do incorreto aqui. Não, tá certo. Estou pensando em justificar como correto, mas de todo jeito cai que é correto. Tem razão. Então não dá. Simplesmente assim, não dá. Beleza? Fica para a posteridade essa aí, vai dar certo. Essa aqui eu vou, inclusive, essa aqui é a última questão do formulário, tá vendo? Do meu, pelo menos, né? Eu vou deixar ela aqui guardadinha, é a última questão do exercício 2, e eu vou trabalhar com elas, inclusive, vou dar uma pesquisada, às vezes a gente encontra alguma dica mais legal, alguém que já pensou sobre isso. Mas, enfim, pessoal, vamos lá são 17 horas, a gente conversou bastante, foi muito legal essa conversa, né? Agora eu vou pedir uma gentileza para vocês, das próximas vezes, próximos sábados, olha, até que deu bastante gente hoje, não foi, cara? Até tirar uma fotinha aqui. Das próximas vezes, seria importante que a gente conseguisse trazer mais questões, tá? Assim, não só essas questões polêmicas que são importantes para a gente saber que se cair, você pula, né? Você tá ligado que se cair essa questão na tua prova, tu pula, né? Caiu essa questão, pula, já que não sabe a resposta, ou então a gente aguarda o Daniel, quando o Daniel fizer um mock que ele souber qual é a resposta, na verdade a gente já sabe qual é a resposta. São essas duas, né? A B e a D. A B e a C são as respostas que deveriam marcar. Aí você faz o seguinte, marca elas de olho fechado, sem ficar questionando muito. Ponto. Tá? Ou se não lembrar, você pula. Agora, o interessante é que a gente trouxesse mais questões que tivessem
pelo menos com possibilidade de resposta, senão a gente gasta o tempo todinho com essa discussão, que embora foi muito proveitoso, mas acaba que a gente, né, o tempo acaba, 1 hora é pouco tempo pra caramba, né? Cláudio. Oi, fala. E não tem nenhuma previsão da prova, não? Da data? Cara, boa pergunta, demais de boa essa pergunta. Eu vou dizer para você que a Huawei está bastante enrolada com a geração dos vouchers, sabe? Então, o pessoal da turma 1 aguarda aí com tranquilidade. Só para você ter uma ideia, Vinícius, o nosso exame dos instrutores estava previsto para quarta-feira dessa semana que vem agora, dia 3. E a gente sabe que quarta-feira, para o voucher ser gerado e tal, e ser acionado e tudo mais, eles mandam na sexta-feira o voucher para você fazer a prova na quarta, né? E não mandaram nada para nós. Então, é muito provável que nem a nossa saia no dia que foi planejado. Porque a demanda está assim, ó, ao contrário do RS, os cursos preparatórios para a certificação 5G, para vocês verem como eles são mais tranquilos, as turmas têm, a nossa primeira turma tem 23 vouchers para ser gerado. 23 ou sei lá quanto, não sei se o Douglas tem essa informação, mas são mais de 20 vouchers, né? Para a segunda turma, daqui a pouco já vai ser mais 20 também. Então, eles estão com um problema de logística para a geração do voucher alocado na turma, porque só pode ter ali no máximo 10 pessoas em cada sala, entendeu? Então, eu acho que eles estão analisando esse negócio aí. Por enquanto, turma 1 não tem nada marcado, mas vocês fiquem atentos, porque pode ser que já seja semana que vem ou na outra. Na hora que a coordenação informar, vocês têm que estar prontos. No caso da turma 2, não. Tem mais tempo porque vocês não terminaram o curso ainda. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, então joia. Deixa eu só concluir aqui, até porque, para deixar gravado aqui, né, Douglas, rapidinho. Pessoal, só fica aí. Quem quiser sair, pode sair, não tem problema. Mas eu não queria que saísse, não, para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Assim, até para ajudar você de alguma forma no que você, na sua preparação. Olha só, você viu essas questões que a gente resolveu? Você viu que tem problema? Você viu que tem problema de texto? Você viu que tem problema disso, problema daquilo? Viu, né? Aí você diz assim, não, mas no exame não vai ter. Ledo engano. Eu acabei de fazer a prova de certificação do RS na quarta-feira e as questões que tinham, todas as questões que tinham no mock, todas as 60 tinham nos mocks que a gente trabalhou. Inclusive questões erradas. Questões com desenho errado. Só para você ter uma ideia. Viu, Vinícius? Aquela história do hub ligado num switch, aí dizendo que tinha STP ali e tal, não sei o quê. Errado o desenho. Errado. Mesmo? Errado. E aí, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Pergunta o que é que eu fiz. Sabe, não. Para que eu vou tirar print? O que é que eu fiz? Sabendo que estava errado e já sabendo qual era o gabarito, eu marquei o gabarito que era. Ponto. Boa. Simples assim. Aí você fala assim, Cláudio, mas isso aí não vai me ajudar no mercado. Cara, esquece mercado de trabalho. É exame. Mercado de trabalho é isso que a gente está fazendo, discutindo e vendo, não pode, as ondas, não sei o quê. Isso é formação, tá? Formação técnica. Agora, prova, é isso que eu estou falando para você. É massificar a quantidade de questões que você vai ter acesso, cara. Vai por mim. Eu sei que o Douglas não concorda com isso, que a gente discute muito e tal. Ele diz, não, o pessoal tem que estudar, eles têm que saber a essência. Tem, eu não estou discutindo. Tem, você tem que saber a essência. Mas quanto mais você desce na essência, se você mais dúvida você tem. Aí você desce na essência, aí você vai começar a questionar as questões. Vai olhar lá, 1h30 para fazer. Aí, pô, essa questão aqui? Não, essa questão podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquilo, podia ser aquilo. E o tempo passou. Então, questiona a essência, discute, lê, acessa, mas não pode esquecer. Para fazer a prova do exame, este exame que você está fazendo, ele não vai medir nada. Ele vai medir o quanto que você é capaz de responder aquelas questões. Ah, mas e se cair uma questão que nunca vi? Mas aí entra aquela história, você lê o PDF, respondeu uma questão parecida, aí você tem que ter a tranquilidade e tem que ter o discernimento de conseguir pensar sobre a questão
Se você nunca tiver visto ela. Se já tiver, marca direto e vai para frente. E quanto mais cedo você terminar as 60, mais tempo você vai ter para revisar todas as questões que eventualmente você viu pela primeira vez lá no teu exame. Então, esse é o meu hashtag Fica a Dica. Eu não vou repetir isso mais, porque não, a gente perde muito tempo em toda a aula, né? Mas eu estou falando para vocês. Eu fiz questão de falar isso para a minha turma, estou fazendo questão agora, porque, cara, eu tenho não sei quantos, não precisa dizer quantos anos, mas um bocado de anos aí de experiência na área de rede de computadores, e eu reprovei nas 2 provas que fiz, sem conhecer as questões. Ponto. Aí, você imagina, na minha cabeça, eu fiquei extremamente frustrado. Pô, não sei nada, até eu descobri como era, que era a porcaria da prova. E aí não é que eu não saiba nada, é que eu não sabia como é que as questões eram, como é que era a dinâmica do negócio. Então, sugiro que vocês peguem essa dinâmica. Por isso, exercício um monte que a gente está passando, por isso, os simulados de vocês são mais difíceis do que o mock do 5G. Mock só são 28 questões, né? Os simulados de vocês são 60. Então, certeza que vocês vão conseguir sucesso na certificação se seguir essas 2 receitas. PDF e questão. Beleza? E aí, professor? Fala. As provas aí da Huawei, a gente pode comparar muito com o concurso, né? Tipo, não só a gente saber o conteúdo, tipo, a gente tem que estudar toda a questão igual o colega estava falando, da banca, dos detalhes, porque, tipo, eles têm as próprias situações deles, então, tipo, não tem nada a ver a prova deles com que a gente já sabe por experiência própria, né? Perfeito, perfeito. O Ricardo não me deixa mentir sozinho. O Ricardo sabe que... O Ricardo já tem certificações e tal. Ele sabe que se você for polemizar em cima de uma questão na hora da prova, você se tora geral. Você tem que polemizar antes, como nós fizemos aqui agora. Exatamente. Mas na hora da prova não tem que colocar a viseira e dizer, vou fazer só a prova. Se cair, só marcar, né? Só marcar, exatamente. Uma curiosidade, professor, que na minha da HCIA, da RS... Rapaz, não caiu uma dos bancos nossos, você acredita? Eu fiquei abismado. Na minha também não caiu, não. Não caiu. Na minha também não. Na minha caíram só umas 4 ou 5. Pois é, pode acontecer. Agora, o problema é que, às vezes, você não consumiu tantas questões quanto eu, né? Entendeu? Porque eu tive 4 meses. Eu tive 4 meses, né, cara? Então, eu tô na frente aí da parada. Eu consegui ficar na frente de mais questões do que a maioria. Então, as 60 estavam lá, cara. Eu fiquei... Sabe quando você estava nervoso? É quando eu vi a prova, fiquei tão confortável. Só foi próximo. Fiquei confortável, rindo para as paredes. Que beleza. Espero que seja assim com vocês também. Eu percebo que vocês estão liberando as questões aos poucos, informativos, que tem um simulado e tudo mais, mas em algum momento vocês vão disponibilizar tipo, um documento com todas elas de uma vez, ou a gente vai ter acesso pelo formulário? Eu pergunto isso porque eu estou fazendo um trabalho em paralelo, que pode, não sei se eu estou fazendo um trabalho de corno, porque assim, eu e uma amiga, a gente está fazendo tipo mock 3 vezes por dia, a gente já fez para valer mesmo, né, todas as questões, e agora a gente pega 3 vezes por dia para ir validar questões, mesmo a gente tendo certeza, mas que a gente não tem para saber qual é a resposta correta, e está fazendo um documento no Drive, compartilhado e comentando os porquês das coisas. Eu queria até fazer um convite pessoal, quem tiver interesse em contribuir. Eu vou mandar aqui o link do grupo que eu criei agora no WhatsApp, aí vocês que quiserem entrar, podem entrar, bota o e-mail lá que eu compartilho. A ideia é o quê? Todo mundo que puder gravar, pega o mock, 3 tentativas, aí passa bem rápido, deixa gravando, né, pelo Google Meet, aí passa bem rápido todas as questões, em 1 minuto você passa, depois só pega a gravação, vai transcrevendo as questões que não estão ainda na transcrição, que algumas repetem, né, e aí a gente monta um banco completo de todas as questões possíveis e tal. Boa. Com as respostas validadas e tudo. É uma opção. Agora, eu não posso dizer para você não fazer isso, certo? Porque você é o estudante e tal. Eu, como instrutor Huawei, eu não posso dizer para você, olha, nós vamos fazer isso. Não, a gente não pode fazer isso, né? Porque, até por razões óbvias. Mas, o que é que eu digo para você? As questões que nós separamos foram questões que nós tiramos de um dump, que foi comprado pelo projeto, e tiramos dos mocks que a gente faz também, só que a gente não faz gravado, né? A gente pega, lembra de uma questão, tira ali, tira acolá, para poder incrementar. E tem um quiz também lá do site da Huawei, que muda frequentemente, a gente pega muitas questões de lá também para colocar. Mas a gente não vai responder a tua pergunta. Todas as questões vão estar dentro dos 3 simulados, turma 2, né? Turma 2 vai fazer 3 simulados. Então, todas as questões que nós temos, nosso bancão de questões, vão estar divididas nesses 3 simulados. O primeiro já foi,
o segundo é essa semana que entra agora, e o terceiro é na próxima semana. Né? É isso, Douglas? É isso, né? São 3 simulados, né? Sendo que o último é com questões variadas, né? De todos os 4 módulos. O primeiro foi só 1 e 2, o terceiro vai ser, na medida do possível, só 3 e 4, mas todas as questões vão estar disponíveis nesses 3 simulados, que vai ficar no Google Sala de Aula para sempre. Né? Eu, pelo menos, não penso em fechar. Como o Google Sala de Aula da minha turma está na minha conta, eu não vou fechar esse Classroom. Então, vamos ficar lá para consulta. Tá? E Daniel, parabéns pela tua iniciativa. Compartilha com teus colegas, que eu acho que é importante. Sabe? É importante essa tua iniciativa. Isso mostra que você está no caminho certo, para conseguir 1000 pontos. Né? O caminho certo, porque se hoje você fizesse o mock, você já passava. Eu tenho quase certeza. A maioria de vocês. Agora, do jeito que você está trabalhando, você vai conseguir perto de 1000 pontos, vai conseguir quase fechar o exame, com certeza. E parabéns. Se quiser compartilhar comigo também, fica à vontade, né? Porque aí é bom que a gente já vai discutindo também algumas coisas. Eu já te passo meu e-mail também, para você poder... Bota o e-mail aí para você, já manda. Vou botar meu e-mail agora aqui no chat e você já compartilha, porque aí já é uma forma de eu ir contribuindo de alguma forma. De repente posso colocar algumas questões lá, né? Também. Tá bom? Mais alguém, pessoal, fazer alguma pergunta aí, alguma coisa? Se quiser fazer o upload desse dump aí, professor, fica à vontade também, viu? Ninguém vai achar melhor. Parei. Eu só não posso fazer, porque eu vou te ser sincero, o dump é do projeto, sabe? E aí, como é do projeto, quando o projeto terminar, aí pode ser que a gente consiga disponibilizar, mas até lá eu não posso fazer. Eu posso fazer de outros que eu tenho outros dumps. Né? Tem outros dumps que a gente sabe que esse curso é ofertado em várias outras instituições, a gente tem colegas em outras instituições que disponibilizaram dumps para nós. Então, esses eu posso, é por isso que eu pedi, porque eu entrando no grupo, eu já coloco lá para vocês também. Tá? E, pessoal, sugiro entrarem no grupo que o Daniel criou aí, tá? Vai dar uma força muito grande. Essa sinergia que está acontecendo, inclusive, no grupo do Telegram que o pessoal da turma 3 do RS fez, essa sinergia é muito legal. Inclusive, rola até questão de emprego, sabe? O pessoal que está trabalhando e tal. Tem gente que está até migrando de cidade já, porque foi contratado em São Paulo, lá do Ceará, não sei o quê. Essa explicação no dia já saiu com emprego, né? Pois é. Então, eu acho que vale a pena vocês entrarem lá para... Não vai perder nada, né? Só vai ficar com mais mensagens no teu celular, mas não vai perder nada. Beleza? Então é isso, galera. Agora, vamos fazer aquela velha e boa coisa. Vamos abrir as câmeras só para eu tirar aquele velho e bom selfie. Será que dá? Vamos ver quem é que dá aí. O Ricardo, quero ver tua câmera agora. Você falou que ia consertar a câmera. Vamos ver qual é a conversa do Ricardo hoje. É aquela velha desculpa. A velha desculpa ficar sem câmera ainda. A velha desculpa do notebook que não presta a câmera aqui, pessoal. Exatamente. O Ricardo, quero ver qual é a desculpa que ele vai dar quando chegar no dia da prova, cara, porque o RS dele tá chegando. Aliás, o RS ele não vai fazer mais não, né, Ricardo? Já fez. Não, já tem, já. Pois é, tu vai fazer só o 5G, aí tem que estar com a câmera pronta. Vamos lá. Como é que é o nome do grupo lá do RS lá, que tem lá no Telegram? Cara, eu não vou lembrar agora, mas, Ricardo, pode postar aí? Tu tem o convite daquele grupo lá do Telegram? Aqui que eu já posto já. Pronto, já posta aí que o Weber já entra. Pessoal, valeu por enquanto. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, né? Turma 1. Obrigado, professor. A minha turma, quinta-feira, a gente se encontra para a última aula e todo mundo no sábado que vem aqui de novo para essa bagunça. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu, professor. Nossa